Em nossos estúdios, tenho a honra de receber a doutora Flávia Almudin. Ela é especialista em tratamentos de doenças oculares, também diretora, uma das diretoras do Hospital Almudin e Provisão Hospital de Olhos. Doutora, uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, Val. Eu agradeço e eu tenho, assim, como eu disse, um privilégio antes do programa entrar no ar, de conversar, e eu fico realmente prestando atenção de como é importante para nós, enquanto pais, enquanto educadores, pessoas que estão em sala de aula juntamente com os mais pequenos, a importância de nós também observarmos as dificuldades que são existentes e inerentes às crianças aí, como nós estávamos conversando, já nasce com uma deficiência, pequena deficiência, e depois, com o passar dos anos, tem que haver sim um acompanhamento. Como isso funciona, doutora? Sim, isso é muito importante. Tem que conscientizar pais, todo mundo, pediatras, professores, a população em geral, porque as pessoas só procuram o oftalmologista quando já tem, né, o problema. E aí eles vêm atrás para a gente achar a solução do problema. E isso tem que ser revertido, isso tem que ser preventivo e não apenas curativo, né? E conscientizar então todo mundo que tem que fazer o exame de rotina oftalmológico na criança. Então, hoje é obrigatório, ainda bem, nos hospitais, a fazer o teste do olhinho. O teste do olhinho ficou bem famoso, né, ultimamente, por causa do retinoblastoma. É para isso que ele serve, para ver se tem algum problema de fundo de olho, mas não avalia grau. Questão de miopia e tudo mais não é feito no teste do olhinho. É para ver se tem algum problema mais sério no fundo do olho, e ele hoje é obrigatório. Então é importante conscientizar todo mundo que aos 6 meses, entre 6 meses e 1 ano de idade, tem que se fazer a primeira consulta oftalmológica. Lá sim é feito um exame completo da criança para ver se tem ou não necessidade de uso de óculos ou de alguma outra doença. Se estiver tudo bem, os pais vão em casa ficar observando a escola, todo mundo, se tem algum problema ou não. Se está tudo bem, entre 4 e 5 anos, né, de vida, tem que fazer um segundo exame oftalmológico. Esse é bem importante. A gente pega muita criança que o pai e mãe nem imaginam que tem a necessidade que seja de óculos, e fala, mas nunca percebi que meus filhos, né, meu filho ou minha filha enxergava mal. Às vezes a miopia, sim, é o que a gente vê mais fácil, que a criança tem muita dificuldade de longe, mas às vezes tem um astigmatismo que dá essa dor de cabeça na criança e nunca sabe o porquê, e é a necessidade de óculos. Tem outros problemas, a hipermetropia não causa deficiência de longe, mas sim de perto, né? Então enxerga tudo de longe, e às vezes ali na escola está tendo um pouquinho de dificuldade na hora de fazer a tarefa. Então é muito importante essa consulta entre 4 e 5 anos. Estando tudo bem, a gente passa a acompanhar anualmente daí essas crianças. Nós fizemos uma pequena pesquisa e nós temos um vídeo que ele ilustra bem o que a doutora trouxe para nós hoje. É como se fosse a visão de uma criança com um problema, ou vai apurando um problema de visão. Eu vou convidar a senhora para assistir com a gente, tá bom? Vamos lá. Quando a vida de uma criança está fora de foco, a causa nem sempre é clara. Leve seu filho para consulta com médico oftalmologista regularmente. Ali mostrou nós dois olhando para o vídeo, né? E chega a ser emocionante. Eu acho que vocês, dentro de consultório, se emocionam muito também. Porque
eu fico imaginando, a criança, ela não sabe que ela tem uma condição talvez melhor, né, doutora? E muitas vezes a criança não sabe falar isso, né? Como que ela conta que tá difícil para ver de longe. Porque às vezes ela aprendeu que aquilo é o normal dela e não sabe o que é enxergar melhor. Por isso que é importante fazer essa consulta. E a hora que ela coloca o óculos, que ela vê que não era daquele jeito e fica mais nítido, ela fica muito feliz. E ela aproveita a vida, a escola, o rendimento dela, tudo melhora. Doutor, eu tenho algo que me ocasiona bastante desconforto quando a gente fala, que é a importância de ser um oftalmologista realmente para fazer o exame da acuidade visual. Nós temos tido profissionais que faz, né, dessa atividade de olhar os olhos ou a visão da criança como algo que, ao ver desses profissionais e até de algumas óticas, é algo que deveria ser comum. Mas o médico oftalmologista sempre tem que ser o foco para que a gente tenha foco, né, doutora? Tem, porque o exame de óculos, todo mundo acha, é um exame simples, é só colocar ali o grau e fazer. Não é verdade. As crianças, elas têm que fazer o exame do óculos, que é a refração, sob cicloplegia. É um colírio que a gente pinga para não fazer espasmo de acomodação, porque senão, hoje a gente vê muito por causa das telas. Essas miopias aumentando, crianças que não usavam óculos agora usando óculos e adultos que querem a cirurgia falam, meu grau nunca estabiliza. Isso vem lá da refração, lá desse exame básico, que ele tem que ser bem feito. Você tem que ter certeza do grau que você está passando. O míope sempre gosta de grau a mais. Se você der a mais, ele vai aceitar mais. E aí esse grau vai aumentando. E não é um grau real. É um grau falso, por espasmo de acomodação. Então tem que pingar o colírio, que é o cicloplégico. Ele tem riscos. Então o médico tem que ter uma supervisão ali e ter certeza do que está fazendo. Tem que ver qual é o grau que você vai passar. Então, tem crianças que têm hipermetropia, alguns você passa, não passa, esse astigmatismo tem que passar, porque você pode estar causando um dano. Aquele óculos errado, se não tiver no grau adequado da criança, vai fazer mal para ela lá no futuro. E aí não é só questão de óculos, é questão de ver a pressão do olho, tá boa, não tá boa, o fundo do olho tá bom, o nervo tá bom. A alta miopia, ela leva consequências, ela leva a degeneração macular. A degeneração macular miópica, que vem dessa miopia desenfreada, aquilo não tem cura. E que nem você falou lá na frente, pode levar a uma cegueira e que é irreversível. Uma alta miopia pode levar a um descolamento de retina, que é uma urgência oftalmológica, que você tem que operar urgente. Então, a gente tem que fazer exame de fundo de olho nos míopes, ver se tem algum buraquinho, fazer um laser preventivo, às vezes é necessário. Pode levar uma catarata, um glaucoma. Então, não é só questão de óculos. É questão de outras consequências que isso pode causar e de outras doenças que o médico tem que detectar. Então, pai e mãe, diretores de escola, por favor, né? Às vezes tem um profissional, às vezes enviado por uma ótica ou contratado por uma ótica para fazer... eu vou colocar dessa forma, exames, mas exame real quem faz é o oftalmologista, tá certo? Doutora, a senhora é mãe de crianças que a gente tem observado que são crianças, eu espero até que as pessoas entendam lá em casa, mas são crianças que têm que ser crianças, ou seja, nós temos que cuidar de criança como criança. E isso, né, da criança ser criança, é evitar que uma criança tenha comportamentos de adolescentes ou de adultos. E nós estávamos falando agora sobre a importância da criança brincar, da criança estar ao ar livre, da criança observar o horizonte, ela ter uma noção nítida, né,
do que é o entorno. A senhora pode falar um pouco sobre isso para nós, por favor? Isso ficou assim muito claro para a gente, que a gente viu e teve nos consultórios oftalmológicos, todo mundo uma demanda maior desses pacientes jovens por causa da miopia, agora na pandemia. Isso piorou bastante. Por quê? Porque as crianças ficaram fechadas e tiveram as aulas restritas online. Então, isso prejudicou muito a questão oftalmológica das crianças. A criança precisa ficar ao ar livre, né? Toda tarefa que ele faça, que seja de perto, isso piora a visão, piora a miopia da criança. Então, qualquer atividade a 20 centímetros de distância, e isso hoje a gente inclui o celular, né? E por um tempo prolongado, que seja maior do que 45 minutos, isso aumenta o risco de miopia nessas crianças. E é o que a gente mais vê. Hoje, criança, até para estudar, é no celular, né? Eu falo para os meus pacientes, eu sou da época que tinha biblioteca, né? Que tinha que ir lá buscar. Hoje eu acho que nem sei se existe mais isso nas escolas, porque eles pegam tudo em computador e celular. E a gente tem que mudar isso. A criança precisa tirar o foco de perto, deixar para necessidade, que é a hora de fazer tarefa, e o resto do dia ir brincar ao ar livre e voltar a ser criança. Né? Que seja praticar uma atividade física, que seja brincar de bola com o vizinho, com o amigo, com quem for. Porque a gente diminui... Chegar em casa sem a ponta do dedão, que a senhora estava falando. Né? E voltar a ser realmente criança e sair desse mundo de perto, para a gente diminuir, né, essa prevalência e incidência de miopia que está tendo. Antigamente a gente não via criança pequena usando óculos, era muito raro. E isso vem aumentando cada vez mais por causa do uso de telas. Então, ela ficar ao ar livre, ela tira esse foco de perto, ela foca para longe, além, lógico, de pegar o sol, a vitamina D, que faz bem para o corpo inteiro, não só para os olhos. Então, hoje o mundo está tudo muito corrido, pai e mãe têm que trabalhar, né, a grande maioria o tempo todo, mesmo que seja dentro de casa, então põe a criança nas telas porque elas ficam quietas. Mas não podemos fazer isso com as nossas crianças, né? Temos que estimular elas a brincarem ao ar livre. O ideal é que elas brinquem pelo menos 2 horas por dia, né, ao ar livre. Que seja jogando bola, nadando com o vizinho, o que for, dançando, arranjar o que fazer, mas tirar esse foco hoje de perto. Doutora, o que me chama também, me traz a curiosidade, como eu sei que uma criança precisa de óculos? Quando nós vamos ao consultório, tem aquelas letrinhas, até mesmo quando a gente vai fazer o exame da carteira de motorista, tem as letras P, E, que confunde a gente, aquilo lá, tá? Um E, um P que parece E, né? E aí, mas nós temos algo, e vocês também têm algo para que vocês façam aí uma dosagem, né? uma métrica do que a pessoa está precisando. Criança, como funciona? Eles têm que também olhar para alguma coisa, tem que falar o que está enxergando, ou é um exame diferente? Não, quando é pequenininho, que nem lá que eu falei, entre 6 meses e 1 ano de vida, a gente não consegue mensurar naquela tabela, que é o que você falou, para ver lá na frente. Uhum. Então, existem testes. O teste de Teller é uma faixa que a gente vai passando, que a gente tem no consultório oftalmológico, para ver se a criança está acompanhando. E esse é aquele que ela faz isso aqui com o olho, é isso? Para assim, ver se a criança se ela consegue acompanhar aquela faixa e o desenho que está passando, para a gente pelo menos ter uma ideia. Com isso a gente vai diminuindo o tamanho e ver se ela continua acompanhando. Além disso, a gente faz um exame, que é a esquiascopia. É uma faixinha com umas lentes que a gente tem e a gente vê o grau por ali, porque a criança não consegue responder. E aí, baseado naquele exame que a gente faz, a gente consegue ver se ela precisa de óculos ou não. Já pequenininha, entre 6 meses e 1 ano de vida, a gente já consegue fazer isso. É um oftalmologista especialista ou está no escopo de qualquer profissional oftalmologista? A gente aprende isso numa residência oftalmológica, sim, né, a fazer o exame básico, mas existe também os oftalmos pediatras, que aí, além da residência, eles fazem uma especialização depois em crianças. Uhum. Né? Entre 4 e 5 anos, a criança já consegue responder. A grande maioria ainda não conhece as letras,
Mas daí a gente tem no nosso consultório ou aquelas letrinhas que eles falam estão para cima, para o lado, para o outro, e tem desenhinhos. Às vezes é coração, ou bola, um quadrado, um patinho, e eles vão vendo e respondendo para a gente vai diminuindo os tamanhos com as figuras. E a gente consegue mensurar a quantidade de visão que eles têm com aqueles desenhos que estão diminuindo. Às vezes, eles não conseguem diferenciar para a gente se uma lente é melhor ou pior do que a outra. Aquele que todo mundo fala, nossa, a parte mais difícil do oftalmologista, tá melhor ou tá pior? Tá igual. Tem crianças que conseguem, tem crianças que não conseguem. E aí a gente vai para o exame também baseado igual da criança de 1 ano, da esquiascopia, que é uma faixinha que a gente vai passando e achando o grau para ver se a gente precisa ou não passar esse grau para essa criança. Conversando com a senhora, e a gente falou que, né, eu vou até citar o Thiago Leifert, né, que foi uma situação que, quando ele colocou isso a público, sim, virou, todo mundo ficou preocupado, né? Situações como essas, elas trazem benefício para que se consiga, né, encontrar algum tipo... Recentemente eu tive a oportunidade de ver mais uma entrevista dele, e falou que eles estão acompanhando e a situação da nenê está equilibrada. Mas uma situação essa que todo mundo começa a se preocupar, ele é benéfico, ele traz traumas ou benefícios? Não, ele traz benefícios, porque conscientiza a população que tem que buscar, né, uma consulta oftalmológica para ver. Com certeza muita gente se preocupou e acabou indo, né, fazer exame, porque eu vi, porque eu ouvi, será que tem, será que não tem? Não é uma condição comum, um retinoblastoma, ele é uma condição mais rara. E hoje, que nem eu falei, o teste do olhinho, que é onde a gente consegue detectar, é obrigatório. Toda criança, quando nasce, ela sai do hospital com o teste do olhinho. Se tiver alguma alteração no teste do olhinho, aí vai acompanhar de perto, fazer tratamento, o que for necessário. Mas ele serve para isso, para detectar algum problema de fundo de olho, e o mais preocupante é o retinoblastoma. Então, muitas crianças vieram com isso, mas muitas crianças, a grande maioria não tem, e algumas acabaram descobrindo algum outro problema que, se não tivesse vindo, não teria descoberto na época, às vezes, certa. Então, é bom, né, porque mesmo que não tenha nada, faz um exame completo e já detecta se tem algum outro problema ou não. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu também creio ser importante, e aproveitando a senhora aqui com a gente, né? A predisposição familiar. Papai e mamãe usa óculos, filhinho vai usar óculos? Obrigatoriamente não, mas tem uma maior predisposição. Então, se a criança tem os dois, o pai e a mãe míopes, ele tem 5 vezes mais chance de ter miopia do que uma criança que não tem os pais. Se a criança tem que seja o pai ou a mãe míope, ela tem 2 vezes mais chance de usar o óculos para miopia do que uma criança que não tem. Então, não que seja obrigatório, mas ela tem uma maior chance de ter do que uma criança que não tem ninguém na família. Então, o ideal também é fazer a consulta e acompanhar certinho. E aí vem isso, o que a miopia, a gente só vai tratar essa miopia quando a criança já tiver a miopia? Não. Até pouco tempo atrás se fazia isso, hoje não. Hoje a gente já consegue pegar os pré-míopes e começar um tratamento para ela não desenvolver uma miopia alta no futuro. Então, se a criança tem que seja ela deveria nascer hipermétrope, deve, de 0,75. Se ela tem menos, a gente já consegue fazer um controle para ela não evoluir com uma miopia lá na frente mais alta. Sobre raças, alguma raça... A asiática é a mais frequente. E né? Tem um motivo? O motivo que a gente vê nos estudos é por causa do uso de telas, que eles fazem um uso muito mais frequente do que a raça caucasiana. Nós estamos falando aqui do adolescente, da criança, que nem eu fiz a cirurgia, não uso mais óculos, mas usava, depois dos meus 40, foi tipo assim, do dia para a noite, sabe? Hoje eu já não estou enxergando, amanhã, hoje eu estou enxergando, amanhã já não estou. E depois dos 50 e poucos eu fiz a cirurgia.
Criança e adolescente, não existe cirurgia, ou existe? A gente normalmente espera até os 21 anos para fazer a cirurgia. Isso nós estamos falando de cirurgia refrativa, né, para tirar óculos e tudo mais, porque a criança vai crescer até os 21 anos. Então o olho dela vai crescer e essa miopia vai crescer até os 21 anos. Então a gente espera até essa idade. Algumas exceções existem, né? Mas não é o habitual. E o que a gente espera? Que essa miopia cresça dentro do fisiológico. Então existem valores que o médico oftalmologista acompanha, que é o fisiológico de crescimento, tanto no tamanho do olho, quanto no quanto de miopia isso pode evoluir. Se ela está evoluindo mais do que isso é patológico. Aí entra a importância do acompanhamento com o oftalmologista, porque existem tratamentos hoje para a gente controlar esse avanço. Tá bom. Doutora, eu agradeço enormemente a sua presença, doutora Flávia Almodin. Ela é especialista em tratamento de doenças oculares e também diretora do Hospital Almodin e do Provisão Hospital de Olhos. Agradeço e quero aqui parabenizar pelas iniciativas, né, no Hospital Almodin. Já logo teremos aí a participação da doutora Edna, sua mãe, e da própria doutora Flávia, que no Hospital Almodin estão promovendo encontros para mostrar a importância dos cuidados, já desde pequenininho, com a visão. Então, parabenizo a senhora, parabenizo todas as pessoas que compõem o Hospital Almodin e que, numa outra oportunidade, a gente possa estar falando ainda mais e trazendo mais novidades sobre a oftalmologia aqui no programa. Obrigado, doutor. Obrigada a você pelo convite, Val. E uma única coisa, se for para deixar bem importante, né, para falar para quem está nos assistindo, não deixe suas crianças usarem celular, deixe o mínimo possível e façam elas brincarem ao ar livre. E isso você está contribuindo muito para a visão da sua criança. Tá bom. Recado dado. Isso aí. E vamos juntos, né?